Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e de misericórdia, nos ilumine para que nós possamos continuar os nossos estudos. A nossa formação é sobre o batismo. Estamos estudando os sacramentos da iniciação cristã, mas hoje é o batismo. No nosso último encontro, nós vimos como que é a teologia do batismo. Quem pode batizar, quem não pode batizar, quem é o ministro do batismo, os efeitos do batismo que nos incorpora a Cristo, nos torna filhos de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o rito do batismo, o rito em si. No ritual do batismo de crianças, porque a liturgia da igreja é muito bem organizada, então cada sacramento tem seu rito próprio. E tem um livro, o ritual batismo de criança, o ritual de batismo, nós temos o missal, que é o rito da missa, né? Então, no ritual do batismo de crianças, nós temos diversas celebrações. Tem o rito para o batismo de várias crianças. O rito para o batismo de várias crianças em etapa. A comunidade decide fazer o rito em etapas. Então tem um rito próprio. Depois nós temos o rito para o batismo de uma criança. O rito para o batismo de uma criança em etapas. Rito para o batismo de grande número de crianças. Aí tem o rito para o batismo de crianças a ser usado por ministro extraordinário. Qual é o ministro extraordinário? São leigos. O ministro ordinário é o bispo, presbítero e diácono. Depois o rito para o batismo de crianças em perigo de morte. O rito para receber na igreja uma criança já batizada. Está vendo? A criança já foi batizada, estava muito doentinha, foi batizada lá no hospital, então tem um rito próprio para receber esta criança na igreja. Depois vem os textos bíblicos e as leituras, não é, do Antigo e do Novo Testamento. Nós vamos pegar o rito para o batismo de uma criança. Nesse rito, nesta celebração, nós temos, primeiro, ritos de acolhida, chegada. O rito pede para que a reunião comece na porta da igreja. Geralmente não se faz assim, mas a reunião deve começar na porta da igreja. Depois tem uma saudação, né, do padre, a apresentação da criança e o pedido do batismo. Queridos pais, vocês transmitiram a vida a esta criança. Que nome vocês escolheram para ela? Aí o pai vai e diz. Aí a gente diz, assim como Jesus acolhia as crianças, também quero acolher, em nome da comunidade. Receber em meus braços o filho de vocês. Cada criança é uma bênção de Deus para a humanidade. Então, as pessoas respondem, bendito seja Deus para sempre. Aí vem, não é? Queridos pais, que pedem à Igreja de Deus para seu filho? Aí tem muitas respostas. A resposta por excelência é a fé. Aí vem a manifestação da disposição dos pais para educar na fé seu filho. Aí vem, e essa é uma parte muito importante, tanto para os pais como para os padrinhos.
Pelo batismo, esta criança vai fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Sim, queremos. Se os pais dizem não queremos, aí complica um pouco, né? Dirige-se agora ao padrinho e à madrinha. Vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Estamos. Aí depois pergunta para toda a comunidade. E vocês? Querem ser uma comunidade de fé e de amor para esta criança? Queremos. Pronto, aqui está o acolhimento, a manifestação da disposição de educar a criança na fé. Pais, padrinhos e comunidade. Porque uma coisa que a gente coloca muito é que os padrinhos são os responsáveis. Os pais e os padrinhos são responsáveis por educar aquela criança na fé. Não esqueçamos que a comunidade também. A comunidade também é responsável diante de Deus por acolher aquela criança. Depois disso vem o sinal da cruz. O sinal da cruz é feito na fronte da criança, pelo padre, pelo pai, pela mãe, pelo padrinho e pela madrinha. E se outras pessoas da comunidade também podem fazer o sinal da cruz. Pronto. Chama-se assinalação. Pela primeira vez, não é? Dentro de um rito, em uma liturgia, a criança recebe o sinal da cruz na sua testa. Dentro de uma liturgia, eu estou dizendo. Porque alguém pode fazer o sinal da cruz antes do batismo, né? Mas é dentro de uma liturgia, oficialmente. Aí vem a procissão de entrada ou então uma oração. Ó Deus, por vosso amor, participamos do mistério da paixão e ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo. Fortalecei-nos no Espírito Santo para que caminhemos na vida nova. Pronto. Depois desses ritos iniciais, nós temos a liturgia da palavra. Então, vai se escutar a palavra de Deus. Um texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, um salmo e a proclamação do Evangelho. O ideal é que a equipe da pastoral do batismo possa participar. E aí tem o leitor, depois tem o salmista, não é? As pessoas que vão estar ali ajudando também na celebração. As leituras já podem ter sido escolhidas com antecedência. No final do ritual, nós temos diversas orações, não é? Diversas leituras, não é? Salmos. Então pode ser escolhido. Pode ser escolhido uma ou duas. Depois vem uma homilia. Quem preside faz uma breve homilia. Não é uma homilia de uma hora, não. Uma breve homilia. Depois da homilia vem a oração dos fiéis. Alguém da comunidade faz a oração dos fiéis. Depois vem a invocação dos santos. Aí depois da invocação dos santos, vem a oração de exorcismo. O padre, o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha impõem as mãos sobre a cabeça da criança e fazem uma oração em silêncio. Aí depois quem preside estende as mãos, né, de mãos estendidas, faz a oração de exorcismo. Pronto. Aí vai acontecer o que agora? A unção pré-batismal. Tem uma bênção, né? Se o óleo não estiver bento, quem presidir for o sacerdote, ele abençoa o óleo. E aí se abre o peito da criança, não é? A blusa,
tem que ter uma roupa que possa... Às vezes bota uma roupa que não tem como abrir. Né? Abrir a roupa e o padre unge o peito da criança, dizendo as seguintes palavras: o Cristo Salvador te dê sua força, que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Pronto. Agora vem a liturgia sacramental. A procissão para o batistério. Depois tem a ladainha de todos os santos. Depois da ladainha de todos os santos vem a oração sobre a água. Quando a água precisar ser abençoada, então tem uma oração própria. Pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Aí vem a história da salvação, como eu falei no nosso último encontro. Quando a água já foi abençoada na vigília pascal, aí tem reza uma oração de louvor. Depois disso, a água já está preparada. Mas falta um ponto muito importante. As promessas do batismo. Veja, não foi feita na porta da igreja, não foi feita quando estavam nas leituras, não. No batistério, na porta mesmo do batistério, como se diz. As promessas do batismo. Renuncias ao pecado? Renuncio. Não é renunciamos, é renuncio. Cada um vai renunciar por si. Depois vem o creio, né? Credes em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio. No final a pessoa diz, esta é a nossa fé, que da igreja recebemos. A fé nós recebemos da igreja e sinceramente professamos. Razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. A gente responde e demos graças a Deus. Depois vem a pergunta, vocês querem que esta criança seja batizada na fé da igreja que acabamos de professar? Queremos. Então vai o rito essencial do batismo. José, Pedro, João, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois disso aí, concluído o batismo, voltamos novamente para os nossos lugares e vem os ritos complementares. A unção pós-batismal, nós já vimos. Quem preside unge em silêncio a cabeça da criança. Essa unção, que é uma invocação ao Espírito Santo, aponta para a unção que o bispo vai fazer na confirmação. Depois nós vamos ter a veste batismal. Né? Tem lugares que tem lugares que não tem. Depois vem o rito da luz. O círio deve estar ali ao lado. O ambiente, não é? O ambiente deve estar preparado. A água, óleo dos catecúmenos, óleo do crisma, ali prontinho, uma vela, o círio, o livro do rito do batismo, tudo ali preparado. Recebe a luz de Cristo. Né? E aí os pais... o pai ou o padrinho acende a vela no círio pascal. Depois pede, né, que a gente sempre pede que dê para a criança fica segurando junto com os pais e os padrinhos. Ali para mostrar que aquela criança foi iluminada por Cristo. Depois disso aí, tem outros ritos complementares opcionais. A entrega do sal e o éfeta. Tocar os ouvidos e a boca da criança. Pronto, aí vem agora os ritos finais. No rito final tem a oração do Senhor, a bênção, né? E a despedida.
Antes do Pai Nosso tem. Esta criança que foi batizada é chamada em Cristo a viver plenamente como filha de Deus Pai. Para isso, ela precisa também ser fortalecida pelo Espírito Santo no sacramento da confirmação e alimentada na ceia do Senhor. Então, agora ao redor desta mesa, tá vendo? Unidos no Espírito, rezemos. Aí reza-se o Pai Nosso. Depois vem a bênção, né? A bênção do pai, da mãe, dos padrinhos, a bênção sobre todos. Depois a gente pede para que os pais e os padrinhos abençoem seu filho, seu afilhado. Depois vem uma consagração à Nossa Senhora. É um costume, não é? Depois do batismo, tem a consagração à Nossa Senhora. E depois vem a despedida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Pronto. O rito do batismo, né? Está aqui. Depois que nós vimos, de uma forma assim bastante rápida, o rito do batismo, nós agora vamos para o próximo sacramento, o sacramento da confirmação. A gente sabe que juntamente com o batismo e a Eucaristia constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã. E nós precisamos salvaguardar esta unidade destes 3 sacramentos. Por isso que é preciso explicar aos fiéis que este sacramento ele é muito importante, não é? Para a consumação da graça batismal. Porque quando se recebe a confirmação, nós somos mais vinculados, mais perfeitamente unidos à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo, e assim mais estritamente obrigados à fé que, como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender tanto por palavras como por obras. Por isso que se falava, não é, que a confirmação nos tornava soldados de Cristo. Agora, uma coisa que não é tão interessante é dizer que a confirmação é o sacramento da maturidade cristã. Não é. É o sacramento da iniciação cristã. Não é o sacramento da maturidade. Não é? A gente precisa entender bem essas questões, não é? Agora, no Antigo Testamento, a confirmação na economia da salvação. Nós já falamos sobre isso, né? Os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado. Então, a descida do Espírito Santo sobre Jesus por ocasião de seu batismo por João Batista foi o sinal de que era ele quem devia vir, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Concebido do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão se realizam em uma comunhão total com o mesmo Espírito, que o Pai lhe dá sem medida. Agora, essa plenitude do Espírito Santo não é só para Jesus. Jesus é a cabeça, nós somos os membros, nós somos o corpo. Por isso que essa plenitude deve ser comunicada a todo o povo cristão. Por várias vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito, promessa que realizou primeiramente no dia da Páscoa e depois no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começam a proclamar as maravilhas de Deus. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Desde então, os apóstolos, para cumprir a vontade de Cristo, comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito, que leva a graça do batismo à sua consumação. E é por isso que na Epístola aos Hebreus ocupa um lugar entre os elementos da primeira instrução cristã a doutrina sobre os batismos e também sobre a imposição das mãos. A imposição das mãos aqui é o sacramento da confirmação. Agora,
Uniu-se a esta imposição das mãos a unção com o óleo perfumado. Porque se fala muito, né? A unção, Messias significa ungido. Então, a unção com o óleo. Ungido, e que deriva sua origem do próprio nome de Cristo. No Ocidente, nós chamamos de confirmação. Confirma o batismo e consolida a graça batismal. Duas tradições, o Oriente e o Ocidente. Dos primeiros séculos, a confirmação constitui, em geral, uma só celebração com o batismo. Um sacramento duplo, São Cipriano vai dizer. Entre outros motivos, a multiplicação dos batismos de criança e a multiplicação das paróquias não permite mais a presença do bispo em todas as celebrações batismais. Então, no Ocidente, se reserva ao bispo a complementação do batismo. Então, acontece a separação dos dois sacramentos. O padre batiza e o bispo confirma. No Oriente, não. Os dois sacramentos estão unidos. Um costume da Igreja de Roma facilitou o desenvolvimento da prática ocidental, graças a uma dupla unção com o Santo Crisma, depois do batismo. Aquilo que eu já falei. A unção feita pelo presbítero, ao sair do banho batismal, ela é terminada por uma segunda unção feita pelo bispo. A primeira unção com o Santo Crisma, a que é dada pelo presbítero, permaneceu ligada ao rito batismal. Ela significa a participação do batizado nas funções profética, sacerdotal e régia de Cristo. Já se o batismo é conferido a um adulto, há uma só unção pós-batismal, a da confirmação. Os sinais e os ritos da confirmação. A unção, no simbolismo bíblico e antigo, o óleo é sinal de abundância, de alegria. O óleo é sinal da manifestação do Espírito Santo. Depois, a unção antes do batismo, com o óleo dos catecúmenos, significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos exprime a cura e o reconforto. A unção com o Santo Crisma depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é um sinal de uma consagração. Pela confirmação, os cristãos participam mais intensamente da missão de Jesus. Se tornam cristos. Por esta unção, o confirmado recebe a marca, o selo do Espírito Santo. Por isso que é indelével também. É o selo que Cristo também dizia, não é? Que era marcado com o selo de seu Pai. Também o cristão está marcado por um selo, o selo do Espírito Santo. Um momento importante que antecede a celebração da confirmação e que faz parte dela é a consagração do Santo Crisma, que acontece aonde? Na Quinta-feira Santa, durante a missa do Crisma. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas do batismo e com a profissão de fé dos confirmandos. Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia. No rito romano, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que desde os tempos dos apóstolos é o sinal do dom do Espírito. Então, é a primeira imposição das mãos que acontece neste sacramento. E ele faz uma oração. Segue-se o rito essencial do sacramento. Ali ainda não é o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma na fronte, feita com a imposição da mão. Como é que isto acontece? O bispo, este dedo aqui está ungido com óleo, então aqui ele faz o sinal da cruz na fronte, ao mesmo tempo
ele está impondo as mãos na cabeça daquele que está sendo confirmado. Então veja que quase concomitante. Não é assim. É conferida pela unção do Santo Crisma na fronte e depois com a imposição da mão, com outra imposição da mão. Não. A imposição das mãos se dá no momento da unção. A forma como a mão se coloca. Recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, dom de Deus. Depois tem o ósculo da paz. Agora, quais são os efeitos da confirmação? A confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Une-nos mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita a nossa comunhão com a Igreja. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir a fé. Está vendo? Lembra-te, portanto, de que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência. Deus Pai te marcou com seu sinal. Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. A confirmação ela é dada uma só vez, como eu já falei, né? Uma marca espiritual indelével, o caráter. Esse caráter você vai tê-lo por toda a sua vida. Não se confirma, não se crisma duas vezes, não. É uma vez. Quem pode receber este sacramento? Todo batizado, que não tenha sido crismado. Formarem uma unidade segue que os fiéis têm a obrigação de receber este sacramento. A gente precisa incutir nos fiéis. O costume latino há séculos indica a idade da razão. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. Se às vezes se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural. Nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida, que não precisa de uma ratificação para tornar-se efetiva. Então, a gente fala, como eu já falei, sacramento da maturidade. Não, sacramento da iniciação. Depois confirma o batismo. Um sacramento não precisa de outro sacramento para confirmar o outro. É apenas maneira da gente dizer, Todavia, Santo Tomás se recorda isto. A idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim mesmo, na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual, da qual fala o livro da sabedoria. Assim, muitas crianças deram a vida por Cristo. Então, é um sacramento da iniciação cristã. Agora, a maturidade espiritual, você pode, por uma graça de Deus, você pode merecer em qualquer idade da sua vida. Santa Teresinha chegou à maturidade espiritual aos 24 anos. Tem gente que chega a 70 anos e não chegou à maturidade espiritual. A preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo. A vida de oração. A uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Por isso, a catequese da confirmação se empenhará em despertar o senso da pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto a Igreja Universal como a comunidade, a paróquia. Esta última tem uma responsabilidade peculiar na preparação dos confirmandos. Para receber a confirmação é preciso estar em estado de graça. Batismo não. Confirmação sim. Então a pessoa precisa se preparar bem, não é? Nós temos na nossa diocese todo um processo de preparação, de formação, Formação dentro
da doutrina da igreja, de formação com a Bíblia, com a palavra de Deus, de tomada de consciência, né, da realidade que a pessoa vai viver. Porque se a pessoa não tem uma certa consciência, os frutos não chegam a acontecer. Às vezes essa tomada de consciência se dá depois da pessoa crismada. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nem sempre quando recebemos os sacramentos, nós temos assim uma plena consciência do que estamos recebendo. Essa maturidade nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. É o jeito como Deus trabalha em nós. E depende muito também das nossas disposições. Quem se prepara com muito amor, com muita alegria para receber os sacramentos, recebe uma graça muito grande. E quem não se prepara bem, termina não acontecendo muita coisa. Então, recorrer ao sacramento da penitência, uma oração mais intensa, e a confirmação, como para o batismo, convém que os candidatos procurem ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. Convém que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos. E que o padrinho e a madrinha deem testemunho de vida cristã. Não seja simplesmente uma pessoa aí que a gente encontra a esmo, sem nenhuma vivência cristã. O ministro originário da confirmação é o bispo. No rito latino, o ministro ordinário da confirmação é o bispo. Embora o bispo possa, quando houver necessidade, conceder aos presbíteros a faculdade de administrar a confirmação. O bispo pode pedir. Às vezes o bispo está doente, vai ao vigário geral, vai um outro padre, que o bispo escolhe para que celebre, a confirmação. É conveniente que ele mesmo confira, não esquecendo que é por este motivo que a celebração da confirmação foi separada temporalmente do batismo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, receberam a plenitude do sacramento da ordem. A administração deste sacramento pelo batismo marca bem que ele tem como feito unir aqueles que o receberam mais intimamente à igreja. Então, não houve a separação para que fosse o bispo, então que seja realmente o bispo. E graças a Deus, aqui na nossa diocese, o nosso bispo, ele faz questão de confirmar um a um. Às vezes as pessoas se admiram porque é muito trabalho, mas o nosso bispo aqui tem uma consciência muito grande, dos seus deveres e da sua missão. E por isso ele faz questão, porque é a missão dele mesmo, do bispo. Agora, é claro, por motivo de doença, por motivo de outras coisas, algum acontecimento, alguma circunstância que independe da vontade da pessoa, então ele pode conferir para que um padre vá, mas o padre vai em nome do bispo. Mesmo que também no batismo a gente exerce em nome do bispo, mas aqui há uma conotação maior. E até mesmo os leigos se admiram. O bispo não veio crismar. Quem veio crismar foi o padre tal. Os próprios leigos acham um pouco estranho, mas isso não significa que invalida o sacramento. Não, o sacramento continua o sacramento, a sua beleza. Se um cristão estiver em perigo de morte, todo presbítero pode dar-lhe a confirmação. A igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo de tenra idade, deixe este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Meu irmão e minha irmã, agradeçamos a Deus, por esse grande mistério que o Senhor nos concede, que é o dom do Espírito Santo. Os padres da igreja, eu não estou lembrado aqui do nome, mas tem um padre da igreja que disse assim: toda a missão de Jesus foi nos conceder o dom do Espírito Santo. Veja como a coisa é bonita. A missão de Jesus foi conceder o Espírito Santo. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós jamais teríamos condições de nos abeirar dos mistérios sagrados ou de nos converter.
Mas é o fato de nós termos o Espírito Santo que nos torna capazes, não é? Para que a gente possa viver a nossa vida cristã. Então, tudo nos é dado, o maior dom que o Pai nos dá é o Filho. E o Filho nos traz o maior dom também, que é o Espírito Santo. Então, nestes 2 sacramentos, aproveitemos com muita alegria. Rezemos, peçamos a Deus que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude, não é? Para que cresçamos cada vez mais na nossa fé. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,